You've got to pump it up, don't you know? Pump it up. You've got to pump it up, don't you know? Pump it up. You've got to pump it up, don't you know? Pump it up. You've got to pump it up, don't you know? Pump it up. You've got to pump it up. Oi galera, tudo bem? Então, tô aqui pra fazer um resuminho básico de classicismo pra vocês, tá? O que é o classicismo? O período classicista de literatura, ele se deu num momento histórico chamado Renascimento, tá? O que nós tínhamos no Renascimento? Tínhamos o antropocentrismo. O que seria isso? É o homem como centro do universo. Então, nessa época, as pessoas estavam se preocupando mais com elas mesmas, estavam menos Deus e mais ser humano, tá? Sendo assim, nós tivemos um grande desenvolvimento na área da ciência, tá? Uma evolução, principalmente na área da matemática, tá? E da astronomia, tá? É astronomia, não é astrologia, tá? O João Bidu veio só depois, tá? Depois disso, então, nessa época do Renascimento, nós tivemos o que nós chamamos de mecenas. Quem eram os mecenas, tá? Os mecenas, então, eles eram os burgueses, tá? Tentando se encaixar na nova sociedade. Então, mecenas significa protetores da arte, tá? Eles se tornaram, então, aí essas pessoas que eram ligadas com a arte, tá? Nós temos a Era Clássica, o início aí da Idade Moderna, tá? Onde as pessoas estavam mais evoluídas, digamos assim, tá? Temos uma grande renovação científica, artística, cultural, temos um crescimento gradativo das atividades econômicas, tá? As pessoas começaram aí sair daquele sistema do feudalismo e entrar um pouco mais na parte do capitalismo, tá? Muito importante e para nossa área aí de literatura foi então a invenção da imprensa, tá? Depois da invenção da imprensa por Gutenberg, nós podemos ter os livros impressos. E vocês sabem qual foi o primeiro livro impresso? Quem chuta? Quem adivinha? Que lindo! Tivemos a Bíblia. Opa, quase bati o quadro na minha cara. A Bíblia, então, foi o primeiro livro a ser impresso, tá? E aí, então, temos na área da literatura, como destaque, Camões, tá? Mas o período iniciou, então, com Francisco Sá de Miranda, tá? Tivemos como principais formas aí cultivadas na área da literatura o soneto e a epopeia, tá? Tivemos uma grande influência da cultura greco-romana, tá? Lembra lá? Aquiles, Ulisses, tá? Esses heróis épicos. Temos, então, o abandono do galego-português, tá? Lembra lá, antes do classicismo, a gente tem o período chamado trovadorismo. Então, no trovadorismo se usava esse idioma, que era tridifícil, tá? Então, que era o galego-português. Então, agora a gente não tem mais o uso do galego-português. Temos o destaque, então, da criação da medida nova, que são versos escritos em decassílabos, mesmo ainda sendo usada a medida velha, então, que são as redondilhas, tá? Temos uma linguagem mais clara, mais equilibrada, mais fácil de entender, ou eu deveria dizer menos difícil, talvez, tá? Eles perdem um pouco os excessos na maneira de encarar o mundo, tá? A expressão dos sentimentos tem uma explicação mais racional, mais lógica. O que significa isso? Que eles levavam a questão
do sentimento do amor como uma necessidade, tá? Esse amor era como uma necessidade mesmo, como algo, como ir no banheiro, como comer, tá? Esse amor também, ele é uma busca constante da comunhão plena entre o que ama e o ser amado. O que é isso? Sabe aquele negócio da expectativa realidade, tá? Esse amor era a busca dessa comunhão, de que a expectativa se tornasse realidade, tá? Esse amor, ele era orientado, então, pelo neoplatonismo renascentista, tá? Cuja perspectiva era que a mulher amada, ela era considerada um ser superior e uma fonte de virtudes. E o amor era idealizado e desvinculado dos prazeres físicos e sensoriais. Ou seja, o amor era algo bonitinho, que amor, coisa mais linda do mundo, tá? Fiona? Sim, Shrek. Eu te amo. Mesmo? Mesmo. Eu também te amo. Seguir os modelos clássicos, tá? Que é a perfeição formal, universalismo, racionalismo, tá? Predominava a razão, já falei isso, tá? Que era, então, considerada capaz de conduzir a harmonia, objetividade e o equilíbrio das ideias. Ou seja, aqui eles eram muito mais racionais, tá? Eles eram... Chegou as dorgas, tá? Sim. É mesmo? Você aprende rápido, hein? Eles eram mais razão e menos coração, tá? Então, vamos falar um pouquinho agora de Camões, que foi o destaque desse período, tá? Camões, ele foi o principal representante do período classicista, tá? As principais produções, então, se deram a partir da poesia, da épica, com sonetos, odes e peças de teatro inspiradas em Gil Vicente, então, que era um produtor aí de peças de teatro italiano. Camões, ele estudou os clássicos e os humanistas, tá? Ele se inspirou em Homero. Lembra que eu falei lá de Aquiles, de Ulisses, Virgílio, Horácio e etc, tá? Teve muitos amores, o cara era um galã, ou não. Seguiu carreira militar e acabou perdendo o olho direito na guerra, então, sei lá, né? As minas gamavam no caolho. Ele foi preso, mas foi solto logo, então, sob a condição de que ele engajasse no serviço militar ultramarino. O que foi isso, tá? Naquela época, Portugal, então, eles estavam no auge, então, das descobertas, das grandes viagens, das grandes navegações, e só que muitos que iam para essas viagens, pessoas que faziam parte desse serviço militar ultramarino, eles iam e não voltavam. Então, disseram pra ele, beleza, tu vai ser solto, mas tu vai, então, pro serviço ultramarino. Só que o que aconteceu? Pra alegria e felicidade deles, Camões voltou, né? E acabou sendo nomeado provedor-mor dos bens de defuntos e ausentes. O que era isso? Ele era responsável, então, de ver essas pessoas que tinham desaparecido ou morrido e ver o que eles tinham de bens e o que eles tinham deixado para entrar em contato com as respectivas famílias, tá? Depois de publicar os Lusíadas, ele recebeu como recompensa 15 mil réis por ano, tá? Fazendo uma pesquisa básica aí na internet, que eu fiz há um tempo, mas não tô recordando agora o valor exato, mas 15 mil réis por ano era pouco, tá? Ele acabou sendo mais valorizado muito tempo depois da morte dele, por exemplo, agora,
tá? Do que naquela época. E sendo assim, ele acabou morrendo pobre e abandonado. Mesmo ele, então, tendo muitos amores e fazendo parte de serviço militar, ele acabou morrendo pobre e abandonado, tá? Então, seguindo um pouquinho aí, a poesia lírica de Camões, nós temos poemas escritos na medida velha, que são as redondilhas, e na medida nova, tá? Ele usa, então, a herança das cantigas trovadorescas. O que é isso, tá? É o tipo de poesia escrita, tá? Lembrando que não temos mais o galego-português, tá? E não se divide mais em cantigas. Camões, na área da poesia lírica, ele seguiu mais a parte de sonetos, tá? Então temos aqui na poesia lírica a dualidade entre o amor material e o amor idealizado. Lembra que eu falei agora há pouco, expectativa e realidade, tá? Temos como características predominantes da poesia lírica de Camões o racionalismo, tá? Significa que a razão controla a emoção. Já falei isso também, que como característica do classicismo. Temos a idealização. O que é essa idealização? É a procura do equilíbrio, da harmonia, do absoluto, do ideal, tá? É essa procura do expectativa e realidade, tá? É essa procura para que aquilo que tu imagina, aquilo que tu idealizou se torne exatamente o que tu quer, tá? Temos aí o neoplatonismo, né, que eu já expliquei agora há pouco, que são as ideias influenciadas por Platão, e o desconcerto do mundo. O que é o desconcerto do mundo? É exatamente a conscientização de que a expectativa, de que a realidade não vai ser essa expectativa, tá? Exatamente essa conscientização, e isso acaba levando ao sofrimento, tá? Todas as poesias aí de Camões, não vou generalizar, não vamos dizer todas, mas a maioria mostra isso, tá? Essa conscientização, esse sofrimento, tá? Na parte da épica, então, ele escreveu Os Lusíadas, tá? Que foi um destaque que conta a história da viagem de Vasco da Gama às Índias, tá? Seguindo, então, os modelos clássicos de Homero e Virgílio, tá? Que são, nós temos aí, então, os heróis gregos, que eu já falei pra vocês, então, Aquiles e Ulisses, do Homero, e Enéas, de Virgílio, tá? É um poema dividido em 10 cantos. Os cantos são como se fossem capítulos, tá? São 10 cantos com 1102 estrofes de 8 versos decassílabos cada, tá? O que é isso? O cara parou para escrever 1102 estrofes com 8 versos de 10 sílabas poéticas cada, tá? Era quase que não ter o que fazer, mas tudo bem. Então, a epopeia se divide em 5 partes. Como ele seguia, então, os modelos clássicos, ele respeitou, então, essa divisão. Então, a primeira parte é a proposição, são as 3 primeiras estrofes, que é um elogio aos heróis portugueses, tá? A segunda parte é a invocação. Ai, meu Deus, está invocando, sei lá, né? Sim, era mais ou menos isso. Eles invocavam, então, os deuses, tá? Para que esses deuses inspirassem eles a contar o que os deuses queriam que eles soubessem, tá? Então, no caso de Os Lusíadas, eles pediram a inspiração às Tágides, que eram as ninfas do rio Tejo, tá? E isso aparece na 4ª e na 5ª estrofes. Depois nós temos a dedicatória, que vai da 6ª estrofe até a 18ª, que é o oferecimento do poema ao rei Dom Sebastião. Puxa-saquismo, já ouviram falar? Pois é, puxa-saquismo, tá? Então ele ficou da 6ª até a 18ª estrofe dedicando o poema ao rei. Depois nós temos a parte da narração, então, que vai da 19ª estrofe do canto 1 até a 144ª estrofe do canto 10, tá? E aí vai contar a viagem de Vasco da Gama e a história de Portugal.
Dentro dessa história existe a mistura do cristão e do pagão, tá? Eles acabam, às vezes, levando pro lado de Deus, às vezes não levando, tá? E aí, no final, nós temos o epílogo, que vai da 145ª até a 156ª estrofe do canto 10, que é a desilusão. E aí entra a parte interessante que Camões, ele acabou prevendo a derrota de Portugal, tá? Que quando ele escreveu Os Lusíadas, Portugal ainda não tinha sido derrotado, mas na obra Os Lusíadas, Portugal é derrotada, tá? Portugal é derrotado. Então ele acabou aí prevendo essa derrota de Portugal. Então é isso. Resumo básico aí de classicismo de Camões. Qualquer dúvida, chama. Né? Tem os meus contatos aqui embaixo na descrição. Se inscreve no canal, dá um like pra dar uma ajuda pra essa prof linda que tá aqui de noite fazendo um vídeo, tá? Pra dar uma ajuda aí. E é isso aí, obrigada, valeu, até mais.